Amigos queridos, nesta manhã de luz em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para que em seu nome possamos sorver de verdades de vida eterna, despertar as nossas consciências de um passado de iniquidades, construir vibrações felizes, para que nossos passos possam ser iluminados pelas vibrações das construções morais de cada um de nós. Ampara-nos, Senhor Jesus, supra as nossas imensas dificuldades, e permita, Mestre, que em seu nome possamos estar a cada dia mais em consonância com o seu amor. Que os nossos sentimentos retilíneos ao bem vibrem no diapasão da verdade, para que juntos, Senhor, possamos seguir sendo uns pelos outros em todos os instantes da nossa vida. Que a solidariedade, a fraternidade e a benevolência estejam sempre presentes em nossas vibrações. E que o próximo, nosso caminho para Deus, seja para nós os grandes professores que nos ensinam a perdoar, a sermos indulgentes, compreensivos e, portanto, a cada dia mais felizes. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença em nossas vidas. Iniciamos agora as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 14, perdão das ofensas. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará assentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os teus atos vos forem pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. O texto é claro de que nós temos necessidade que nos perdoem do mal que cometemos a alguém. E para que nós possamos exercitar esse perdão, né? Nós precisamos ter para com as pessoas um profundo entendimento
dos motivos pelos quais eu estimulei que esse espírito agisse assim comigo. Porque nenhuma ofensa que recebemos é gratuita, uma vez que não existem vítimas. Nós somos espíritos que estimulamos com os nossos conteúdos internos e principalmente com as nossas criações mentais, derivadas de um passado ainda não resolvido. Nós trazemos vibrações na forma de imagens mentais que, ao entrar em contato com outra pessoa, essas imagens mentais que eu trago de um passado próximo ou remoto, não importa, eu estimulo que essas pessoas reajam a essas, porque eu posso dizer assim, mas eu nada disse. Mas eu sou um espírito que tenho vibrações, que tenho quadro de memória, que tenho imagens mentais, e esse cenário, ele muitas vezes é ofensivo, constrangedor, de humilhar, de cobrar, né? E as pessoas que compuseram o nosso passado, elas rapidamente registram aquilo que de mim não está resolvido e que emana para aquela pessoa e para todas as pessoas. Algumas que estão num patamar de mais equilíbrio não se ressentirão, mas aquelas que fazem parte da mesma trama do meu passado ou que têm uma proximidade relativa com a nossa convivência, essas recebem estímulos surdos. E esses estímulos desencadeiam comportamentos muitas vezes ofensivos a nós. Então, quando somos ofendidos, nós estamos estimulando. Porque se a nossa vibração fosse pacífica, nós não seríamos tentados à mágoa. Nós não seríamos vulneráveis ao ressentimento, como os espíritos superiores não o são. Nós podemos jogar sobre ele as nossas mazelas, mas aquilo que eu jogo do mal que há em mim para o outro está absolutamente impermeável. Ele está isento, porque dentro dele não há correspondente desta maldade. Mas a maldade que nós cometemos sempre é prejudicial a nós, em primeira instância. Todo o mal que eu cometo, eu criei dentro de mim como uma fornalha interior. E essa fornalha interior, né, essas labaredas das minhas construções do mal, elas são altamente doentes. E esta intenção de eu fazer o mal a alguém foi criado dentro de mim. E como todos nós sabemos, o nosso pensamento, ele perpassa o perispírito e deixa, para se propagar até o outro, ele deixa no meu perispírito esses resíduos tóxicos fluídicos das minhas criações mentais. E o Evangelho está nos dizendo que temos necessidade que nos perdoem. E já há 3 dias nós temos perguntado se nós já nos sentimos perdoados, compreendidos, ou se alguém já praticou indulgência para com as nossas imperfeições morais, se isso foi um registro muito importante que nós trazemos dentro de nós, porque é preciso que a gente tenha padrões de pessoas que saibam perdoar, que saibam compreender, que saibam renunciar a si mesma para nos socorrer, que saibam apagar a sua personalidade tão aguda e que, portanto, se tornam espíritos indulgentes. Mas mesmo tendo sido perdoados, nós precisamos limpar de nós o motivo pelo qual eu provoquei o mal no outro, para que o outro me perdoe. E o Emmanuel tem no livro Justiça Divina uma lição que nós já estudamos muitas vezes na casa, mas que nós achamos que era oportuno rever, que é a lição perdoados. Sim, fomos perdoados, mas não estamos limpos. O outro me perdoou, não me libera do mal que eu fiz,
porque meus atos geram consequência e eu tenho que arcar com eles até que eu faça uma ação de desmantelar aquela organização doente e reorganizar o meu pensamento e o meu sentimento, para que aquela parte do perispírito se harmonize outra vez. E Emmanuel diz isso em vários momentos, dizendo assim: em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. O fato de você me perdoar não reorganiza o meu perispírito. Me alenta, porque é uma trégua de esperança, para que eu faça comigo o que eu ainda não fiz. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós, por agoniado constrangimento. Se o mal que eu te fiz foi a maledicência pode derrubar moralmente uma pessoa, pode denegrir a imagem de uma pessoa, pode comprometer os relacionamentos dessa pessoa. Então ela me perdoa pela grandeza moral dela, mas aquela agonia, aquele constrangimento vai permanecer em mim, até que eu me resolva deliberadamente fazer um outro caminho. Ele vai citar vários exemplos, nós vamos citar só alguns, que diz assim: nós fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Eu criei dentro de mim aquele mal que ainda está em mim, mesmo que você me perdoe, porque eu vou fazer a mesma coisa com outras pessoas se eu não sanear a matriz geradora desses maus hábitos. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência. Já fomos perdoados. Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso, que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chega um momento em que o mal que criei em mim vai gerar um remorso pelo bem que eu recebo do outro, de tanto ser compreendido, de tanto ser perdoado, de tanto receber novas oportunidades, de novo alguém nos pega pelas mãos e nos conduz a novos caminhos, alguém desperta o nosso pensamento com as verdades de vida eterna, e quanto mais o bem vai chegando, mais vai se estabelecendo um remorso, que é uma zona mórbida do nosso campo mental, cujo pensamento circular, ele enreda, enovela aquele mal que eu trago comigo, quase que paralisando-nos em ideias fixas sobre nós mesmos. Olha que interessante. O remorso é uma derivação da culpa, do mal que eu pratiquei. Então eu digo para mim no remorso: nossa, eu não quero mais isso para mim. Isso é péssimo, eu não sei como que eu estava tão desequilibrada para poder fazer isso, mas daqui uma semana eu faço de novo e eu continuo com remorso e digo: não, dessa vez vai ser diferente, eu sou outra pessoa, eu não penso mais assim, eu não quero mais isso para mim, estou vexada pela minha situação tão difícil. É humilhante para mim estar nessa condição, mas daqui a um mês eu faço. Porque o remorso não nos libera. O remorso deixa reverberando a culpa. E é um princípio importante, mas nós precisamos chegar no arrependimento, que é absolutamente libertador. Porque o arrependimento parte de uma consciência lúcida,
E o remorso parte dos nossos campos emocionais. E da consciência lúcida, quando o arrependimento chega para nós, e nós teremos outras oportunidades para falar sobre isso, quando o arrependimento nos chega, reverte-se um processo radicalmente. Eu me redimo perante a lei, eu me ajusto, e então eu me perdoo, porque até então você me perdoou, mas eu não me senti liberado, porque o auto-perdão que é tão proclamado, ele só se faz quando eu entro no remorso, que é um derivado da culpa, chego no arrependimento, reverto um processo e reorganizo energeticamente o campo das minhas emoções. Aí eu estou limpo. Por enquanto estamos perdoados, segundo Emmanuel, mas não limpos. Então, uma reflexão que a gente vai continuar a desenvolver. O ressentimento, ele é derivado de quando nós entramos em contato com algo que nós não aprovamos, seja no outro, seja em nós mesmos. Porque muitas vezes nós ficamos ressentidos conosco mesmo. Nós perdemos momentaneamente a paz porque ficamos mergulhados nessa emoção chamada ressentimento que nos adensa profundamente. Então, faz parte da maturidade espiritual nós aprendermos a lidar com o ressentimento. Como é que nós vamos fazer isso conosco? Como nos libertar daquele momento em que esta densidade, essa vibração toma conta do nosso campo mental e a partir daquele momento nós ficamos numa prisão, presos dentro de nós mesmos, com ideias fixas, onde nós não sentimos mais alegria, motivação, nós ficamos girando ao redor daquela situação que nos prende. Por que nos prende? Porque o espírito, ele é multidirecionado. A mente, a nossa mente, ora está aqui, ora está lá, ora está pensando numa coisa, ora está pensando em outra coisa. É próprio da nossa mente estarmos em vários locais, em várias situações, em vários momentos ao mesmo tempo com a nossa mente. E no momento do ressentimento, nós perdemos essa capacidade de estarmos livres nessa situação, naquela outra, porque ficamos trancafiados naquilo que fizemos para alguém ou que alguém fez para nós. E quando o espírito amadurece, não existe mais prisão. Ele não se prende mais dentro dele mesmo. Ele encontra recursos para não elevar essas grades na sua intimidade. Ele tem a capacidade de olhar para aquela situação e derrubar as grades e ficar liberto. Então,
Como é isso para cada um de nós? Somos espíritos que facilmente nos ressentimos? Ou isso é algo raro conosco? Qual é a frequência que nós somos suscetíveis a essa situação? Porque se isso é muito frequente na nossa intimidade, revela o quanto nós necessitamos, com urgência, de aprendermos a sair desta situação. O quanto temos que investir profundamente para nos libertarmos dessa situação. E não existe. É muito importante que a gente fixe isso, mesmo que nós não compreendemos no primeiro momento. Não existe situação, ou melhor, não existe resolução definitiva dos nossos conflitos como espírito sem Jesus. Não existe. Tudo que nós buscarmos para solucionar nossos conflitos, nossas dificuldades, longe desse padrão que Jesus nos trouxe, é um paliativo que pode nos aliviar hoje, talvez por 2 dias, mas vai voltar com toda a força no próximo estímulo. Vai voltar. Então, às vezes, nós nos aliviamos sim. Nós vamos conversar com alguém, vamos contar o que aconteceu, vamos nos justificar, vamos falar do fato. Aquilo causa em nossa intimidade um certo alívio, que é natural. Porque na hora que nós admitimos que erramos, realmente que nós admitimos, nós temos um alívio na nossa consciência, porque é ressaltado naquele momento um valor chamado humildade. Eu tenho a humildade de reconhecer que eu errei. E quando nós entramos em contato com esses valores que estão dentro de nós, há um alívio. E todas as vezes que nós reconhecemos, há um alívio, porque entramos em contato com aquele valor. E esse valor, que é o valor da humildade, o exemplo máximo de humildade na Terra é Jesus. Então, naquele momento em que nós nos confessamos culpados, como João Batista nos ensinou, né? Quando ele começou a falar do reino de Deus, ele fazia o quê? Ele chamava as pessoas para se confessarem publicamente dos seus erros e mergulhava essas pessoas no Rio Jordão como um ato simbólico de exercício dessa humildade. Mas alívio não é cura. É o primeiro passo. Porque sem aliviar do tormento, não tem como nós sairmos dessas grades que se constroem em nossa intimidade. E na medida que nós temos uma capacidade da nossa inteligência intelectual de justificar, porque muitas vezes nós erramos, nós até admitimos o erro, mas junto de admitir, nós justificamos. E quando nós fazemos essas justificativas, ainda não é a humildade completa. Não é. Então, esse movimento que nós vamos fazer, bom,
para sair do ressentimento, você errou, e eu me ressenti. Quando eu me ressenti, eu caí numa prisão, porque o pensamento fica fixo naquilo. Você errou, e eu errei junto, porque não te compreendi. Porque, na verdade, nós já temos condição plena de entender o que isso significa em nossa vida. Nós já temos condição. Eu vou mencionar uma frase de um texto de Emmanuel, intitulado Jesus e Nós Outros. Ele diz assim: não raro os discípulos menos avisados exigem companheiros completos e irrepreensíveis. Então, nós podemos até admitir ou concordar com os ensinamentos de Jesus, mas nós queremos, na tarefa, nós queremos, no dia a dia, que Deus nos ofereça filhos, maridos, amigos, companheiros completos e irrepreensíveis. É isso que no fundo, nós desejamos. Olvidando que Jesus, para obter os colaboradores iniciais da sua obra, foi compelido a semear qualidades novas em seus corações, mobilizando exemplos, palavras e pensamentos. Então, para que Jesus realmente pudesse contar com a colaboração daqueles discípulos, foi necessário que ele semeasse no coração deles tudo o que ele era. E no tempo em que ele passou com aqueles discípulos, ele não colheu nenhum grão. Ele só semeou. Ele só semeou. Dizendo para nós que se um dia nós quisermos companheiros, amigos, esposa, filhos, maridos ideais, que nós vamos precisar de um tempo com eles só para semear neles tudo aquilo que nós já conquistamos na nossa intimidade, para que lá na frente, um dia, sejam então cooperadores fiéis conosco. Então, o entendimento disso é muito importante, porque quando nós ficamos presos no ressentimento, é porque estamos desejosos de espíritos ao nosso lado completamente evangelizados, maravilhosos, que não sejam intransigentes, que não sejam indisciplinados, que não tenham dificuldades. E isso não é possível para nós. Então, esse movimento da alma que nós vamos ter que fazer, esse espírito, com todas as imperfeições que ele traz, que está hoje ao meu lado, na condição de alguém ligado à minha família, consanguínea, constituída, espiritual, seja como for, ele me traz oportunidades de semear.
estou ali para semear e não para colher. Agora, quando unimos corações totalmente despreparados, ninguém semeia nada e ninguém colhe nada, que é a infância espiritual. Um espírito tromba com o outro todo o tempo todo, e o que resta disso é, no futuro, prova e expiação. Então, nesse momento da nossa vida, para que nós possamos ter profundo entendimento, do outro conosco, esse Espírito está comigo para que eu semeie nele. Isso seria possível para nós? Temos que refletir. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, eis-nos aqui, desejosos de compreender mais e mais o seu evangelho de amor. Que aonde quer que estejamos, com quem nos encontramos, possamos estender as nossas mãos para auxiliar, para semear nos corações que nos rodeiam o que temos de melhor, deixando para o futuro, para a humanidade, para aqueles que hão de vir após nós, a colheita dos doces frutos que foram semeados pelas nossas mãos. Que sejamos aqueles espíritos a oferecer do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Rogamos por aqueles irmãos que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que possam receber nesta hora de tudo aquilo que se encontram necessitados. Que as suas mãos generosas possam aplicar o passe espiritual e estes espíritos se refazerem, adquirirem a saúde, o bem-estar, o bom ânimo. E nós outros, Senhor, rogamos pela nossa nação, que está destinada a ser a pátria do Evangelho. Quando nós, brasileiros, assumirmos os nossos compromissos com o Cristo, fazendo do melhor de nós onde quer que nos encontramos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.